Quanto mais civilizados nos tornamos, mais horrenda se torna a forma de nos entretermos. Em Wicked, a bruxa não nasce vilã, é fabricada pelo governo, pelo povo, pelos próprios traumas. E é justamente por isso que a jornada dela traz tantos aprendizados com os quais a gente pode se conectar. Para isso, eu vou trazer um pouco da obra do criador desse universo, da releitura que o Gregory Maguire fez em Wicked, do filme clássico de 1939 e da versão musical mais recente, criada pelo Stephen Schwartz para Broadway e adaptada para o cinema em 2024, estreladas pelas brilhantes Ariana Grande e Cynthia Erivo nos papéis de Elphaba e Glinda. Hoje, tchan tchan tchan, nós vamos falar de Wicked. Meu nome é Ana Fortuna, eu sou jornalista por formação, cinéfila de coração e agora criadora de conteúdo. E se você gosta de análises críticas, sociais e pessoais sobre o cinema, se inscreve no canal e dá uma olhadinha nos outros vídeos. Antes de começar, eu tentei fazer uma análise profunda e o vídeo, obviamente, ficou bem grande. Por isso, eu vou seguir o roteiro do filme e vou colocar uma meta. Quando a gente tiver 2.000 visualizações, eu vou trazer a parte 2. Sem mais delongas, vamos começar. O filme começa com a bruxa morrendo com o balde de água. Em off, entra um comunicado público da Glinda, explicando que por conta de boatos e especulações, ela veio trazer a verdade. Segundo ela, de acordo com o relógio do dragão temporal, o derretimento ocorreu na 13ª hora. E ela confirma, sim, é verdade, a bruxa amada Oeste está morta. A forma como ela fala aqui é quase um relatório policial. E o fato dela poder fazer esse tipo de anúncio já é um indicativo de que ela tem uma proximidade com o governo vigente, porque ela pode atuar enquanto uma porta-voz oficial desse governo. Enquanto ela fala, a gente vê o balde, a poça d'água, o chapéu da bruxa, algumas penas dos macacos voadores e um pôster que declara que a bruxa é inimiga do povo. E com pouquíssimos elementos, o filme já começa a construir uma ideia do que está acontecendo. E isso é um ponto positivo para o filme, porque um bom roteiro precisa falar o máximo com o mínimo, porque fazer um filme custa dinheiro, como a gente já falou aqui. Então, tudo que aparecer em tela tem que ser necessário para o bom andamento da obra. A câmera sai pela janela junto com os macacos guardiões e junto com o voo deles, a gente já começa a ter um vislumbre de Oz, que é uma terra muito bonita. E a música vai fazendo aquele crescendo, né? É uma abertura típica de musical, que o filme conseguiu reproduzir muito bem. Vale abrir um parêntese aqui para a gente explicar o que é o relógio do dragão temporal. Porque no filme ele não é trazido com muita clareza, porém no livro ele tem um peso muito importante. Ele é um mecanismo itinerante, uma espécie de carroça mecanizada e cenográfica no formato de um dragão verde que encena peças teatrais, sugerindo deter conhecimento sobre o futuro e a vida íntima das pessoas. Na prática, ele funciona como um agente de fofoca, que vai de cidade em cidade, incitando a multidão a fazer coisas e cutucando tensões sociais já existentes. A gente vai voltar para ele quando a gente chegar no nascimento da Elphaba. A abertura segue e a gente vê a Dorothy de relance com os 3 amigos caminhando pela estrada de tijolos amarelos em direção à cidade das Esmeraldas. E só com isso a gente já entende em que ponto que a história tá. Que ela tá voltando para ver o mágico depois de ter jogado o balde de água na bruxa. Aí a cena vai além, ela vai em direção à aldeia dos Munchkins. E a gente vê várias crianças correndo em direção ao centrinho da cidade e um menininho vai gritando: "Boas notícias, a bruxa morreu", que basicamente é o refrão da música do filme de 1939. E enquanto ele vai falando, a música composta pro musical toca alguns acordes que já criam uma relação automática para quem conhece o filme, mas sem repetir a obra do cinema. Chegamos então na aldeia dos Munchkins, ou Munchkinlândia, e tá todo mundo ali comemorando. No livro, essa cena simplesmente não existe. E por que eu tô sendo tão descritiva nesse começo?
para a gente entender um pouco como que é essa diferença de linguagem entre livro e filme, já que o cinema tem que passar dezenas de informações em poucos minutos através de elementos que envolvem som, imagem. Já o livro consegue construir mais devagar, camada por camada. E antes de seguir com a cena, vale a gente contextualizar a Terra de Oz. Quem criou foi o L. Frank Baum, que escreveu 14 livros ambientados nesse mundo entre 1900 e 1920. E depois dele, muitos outros autores começaram a complementar essa obra, publicando livros a partir da ideia da Terra de Oz. O que o Gregory Maguire fez em Wicked foi pegar uma camada política que já existia, mas era menos direta, porque era uma coleção de livros feitas para criança, e ele trouxe esse olhar mais adulto, mais pesado, de personagens que conseguem enxergar os horrores por trás de um cenário político e religioso complexo, que não é recomendado para o público infantil. E um desses assuntos mais intrincados, mais multifacetado que o Wicked vai trazer é o embate entre o bem e o mal. Continuando, a Glinda, ela chega voando na sua bolha e ela tá extremamente bem atuada pela Ariana Grande. Eu acho que ela foi perfeita pro papel, porque ela é toda delicada, né? Mas ela tem um vozeirão e a Glinda, tanto a Glinda quanto a Elphaba, né? Mas nessa cena, a Glinda, ela precisa cantar, ela precisa ter uma potência vocal quase de ópera. Ela chega e ela faz uma piadinha com os Munchkins dizendo assim: vocês estão felizes em me ver, né? Que a um observador menos atento pode passar por uma simples pergunta gentil e engraçadinha, mas que a gente já consegue perceber que tem um tom de egocentrismo ali que vai compor parte da personalidade da Glinda no filme e no musical. E no livro também vai ter. Mas no livro, ela não é uma das personagens principais, como é no filme, que é sobre a Elphaba e a Glinda. No livro, ela aparece muito na época da faculdade, mas a partir do momento que a Elphaba sai dali, ela vai ter menos presença e a gente vai ver ela mais só pro final. E nessa música que a Glinda chega cantando para os Munchkins, ela fala que é muito bom ver o bem vencendo o mal, que é o que uma fada boa falaria. Só que, ao mesmo tempo que essa mensagem ela é positiva, a gente percebe que ela é extremamente populista, que é como se ela estivesse falando com os Munchkins como se eles fossem crianças, que o mal morre sozinho, que o mal chora à noite, que o mal não é recompensado, ou seja, é uma mensagem de controle. E essa questão do mal versus o bem, ela aparece também bastante no musical, não com a profundidade do livro, mas ela também aparece. E nessa música ela fica super clara como a imagem pública da bruxa ela é utilizada para que o povo enxergue ela como um inimigo. Ela era má, nós somos bons. Então, essa é uma música que traz uma mensagem de fácil digestão, mas é tão complexo que a Glinda esteja cantando ela, porque ao mesmo tempo que ela tá falando sobre algo público, ela também tá falando sobre algo que existe dentro dela. E os habitantes ficam muito felizes e eles trazem uma réplica da bruxa em uma estátua confeccionada de palha, em que eles colocam fogo. Na verdade, quem coloca fogo é a Glinda, e quando ela coloca, dá pra ver que ela tá muito magoada e também ressentida por questões pessoais que a gente não entende ainda. E essa estátua de palha pegando fogo, ela tá ligada aos rituais pagãos. E no livro, o paganismo é condenado pela fé unionista. Então, eu vou explicar bem rapidamente para vocês quais são as 3 correntes religiosas que operam em Oz na época em que o livro e também o filme se passa. Oz é uma terra com regras próprias, em que a magia faz parte do cotidiano. E isso acontece porque, segundo a mitologia do Baum, muitos séculos atrás, uma rainha férica chamada Lurline abençoou aquelas terras e transformou aquele lugar num lugar mágico. E nos livros ela é citada como uma divindade, mas em Wicked, o Maguire desenvolve essa ideia com mais profundidade
estabelecendo essa relação como algo essencial para entender o preconceito contra os animais com maiúscula, porque tem os animais com maiúscula e os animais com minúscula. Os animais com maiúscula são seres com consciência e os animais com minúscula são animais como a gente conhece. E o que ele explica? Que conforme a religião unionista, que é uma religião dogmática, de culpa, que traz a ideia do pecado, salvação, virtude, enfim, que cultua um Deus único, o Deus inominável. Ela foi se espalhando por nós, ela foi crescendo. Os fiéis passaram a condenar o lurlinismo como uma religião pagã. É exatamente daí que nasce boa parte da hostilidade contra os animais com maiúscula. Porque muita gente acredita que eles são resquício da passagem da Lurline por Oz, então olhar para eles é olhar para algo que contradiz completamente a crença atual. Ela foi se espalhando por Oz, ela foi crescendo. Os fiéis passaram a condenar o lurlinismo como uma religião pagã. É exatamente daí que nasce boa parte da hostilidade contra os animais com maiúscula. Porque muita gente acredita que eles são resquício da passagem da Lurline por Oz, então olhar para eles é olhar para algo que contradiz completamente a crença atual. Lembra alguma coisa? O lurlinismo, que também é conhecida como fé indulgente, é a crença mais popular das velhas amas, da crença, da superstição. E por fim, nós temos uma fé que está crescendo, chamada tiktokismo. É a fé das dancinhas do TikTok. Não é, óbvio que não é. Mas ela é uma fé do espetáculo, do destino, que é centrada no relógio do dragão temporal, que a gente já viu ali no começo, e mistura teatro itinerante e voyeurismo. Ou seja, as pessoas vão até lá para se divertir com os segredos podres da vida das pessoas. E também é uma fé meio escapista, né? É uma coisa para você esquecer ali das mazelas que você está vivendo. Continuando, aqui nós temos, né, um linchamento que é feito enquanto entretenimento, perfeito para uma sociedade civilizada, em que todo mundo pode expressar seu ódio e ainda dormir tranquilo porque estava fazendo o bem. Depois que os Munchkins queimam a bruxa de palha, uma menina pergunta para ela se é verdade que ela e a bruxa eram amigas. E ela responde tristemente que sim, mas que seus caminhos se cruzaram há muito tempo, na época da faculdade. E aqui a gente tem uma outra diferença do filme e do livro, porque o filme é sobre o poder da amizade, dentre outras coisas. Então é muito sobre a relação que as duas constroem. Mas no livro, a relação delas é de amizade sim, mas existe ali uma tensão que é até romântica. E o autor do livro, o Gregory Maguire, que é da comunidade LGBT, ele disse que isso foi de propósito. Inclusive, no final da primeira parte, que é quando elas se separam, a Elphaba chama a Glinda de meu amor e dá 2 beijos nela. E o Maguire constrói essa dimensão afetiva desde o início e em vários momentos, mesmo sem poder tornar ela explícita pela época que o livro foi publicado. A Minskenlândia, ela é governada por uma família muito antiga chamada família Trop, cujo líder carrega o título de Ilustre Trop. E essa é justamente a família da Elphaba. Ela é de sangue nobre por parte de mãe, enquanto seu pai, o Frex, ele é um clérigo unionista que passa a maior parte da sua vida pregando e fazendo missões em prol da sua religião. A mãe da Elphaba, a Melena, ela é uma nobre que teve que deixar a casa paterna e que, por isso, vive muito solitária, muito triste, muito desgostosa da vida, porque o marido praticamente não para em casa e, por isso mesmo, ela tem alguns casos extraconjugais com os forasteiros que passam por ali. E o filme mostra que o caso que ela tem com o pai da Elphaba, ele acontecia sempre, porém no livro dá a entender
que nesse caso especificamente, o forasteiro deu para ela beber um frasco verde com um líquido que fez com que ela caísse no sono e sonhasse com cidades de vidro e fumaça. Então, de uma forma muito sutil, o livro dá a entender que ela não estava consciente, então ela não tinha condições de consentir aquela relação. Já no filme, a Elphaba, ela é filha do governador do estado, então tem essa diferença, né? E o pai dela não gosta dela de forma aberta porque ela é verde. Então tem a questão do preconceito da cor e também a suspeita de que ela seja a sua filha ilegítima, enquanto que a irmã dela, Nessa Rose, no filme, dão a entender que ela é uma filha legítima do casamento dos dois. Mas no livro isso é diferente, e eu já vou explicar um pouquinho por quê. No filme também, a Elphaba tem poderes muito expressivos. Desde pequenininha, ela já consegue mover objetos. Então, o filme gira muito em torno daquele arquétipo da escolhida, né? De uma pessoa que já tem poderes, que já nasce com poderes e que é diferente de todas as outras. Porém, no livro, ela só vai desenvolver os seus poderes plenamente mais lá pro final. Muito das coisas acontecem a partir das escolhas que ela toma enquanto jovem adulta, depois mais pro final, quando ela já ganhou, né, o status de bruxa. Mas vamos começar do começo. Falei para vocês que a Elphaba é filha de um clérigo unionista e quando a Melena vai dar à luz a Elphaba, ele tá numa dessas pregações. Só que o relógio do dragão temporal, ele também tá fazendo um showzinho e ele incita a multidão contra esse clérigo, dizendo que ele se faz de humilde, mas na verdade ele é um hipócrita, porque ele é casado com uma nobre e todo mundo persegue ele precisa fugir. A própria Melena também precisa sair da casa, porque a multidão está enlouquecida, e ela vai junto com 3 amas dar à luz e acaba acontecendo dentro do próprio relógio do dragão temporal, que é aquele mecanismo. Ela nasce com dentes e unhas afiadíssimos e tem medo de água desde bebê. Como ela nasce verde, no livro também ela é discriminada e julgada desde bebê. Nessa parte, ambas as obras focam bastante nisso, mas como eu falei, o filme ele foca muito mais nessa questão e o livro constrói outras camadas além da cor da pele dela. Mas já que a gente está falando um pouquinho da cor verde da Elphaba, que é uma das coisas que são mais importantes nessa obra, eu quero explicar que nos livros O Mágico de Oz, a bruxa má do Oeste, primeiro que ela aparece muito pouco, ela aparece tipo no último capítulo. Ela é importante sim para a história, mas ela não tem essa relevância que tem no filme. E ela não é verde, ela é descrita como uma velhinha que tem um olho que enxerga a longas distâncias. E a cor verde só entrou no filme de 1939, porque era um filme em Technicolor, que estava sendo uma das maiores inovações da época. Tanto que aquela jogada de ser preto e branco no começo e depois ela entrar para o mundo colorido, ela foi pensada para que as pessoas se sentissem surpresas, para que fosse impactante mesmo. E a atriz que fez a Bruxa Verde, que se chamava Margaret Hamilton, ela fez um trabalho tão incrível com aquela crueldade e com seus traços e com a sua maquiagem. Inclusive, se você for pesquisar, dizem que as maquiagens desse filme eram todas meio tóxicas, mas ela fez um trabalho tão genial que ela se tornou a bruxa icônica, da qual o Gregory Maguire fez o livro Wicked e que também inspirou o musical muitos anos depois. Enquanto no filme a Elphaba é uma criancinha fofa e ela é cuidada pela Dulce Bear, que é a sua ama, né? Uma ama ursa com letra maiúscula. No livro, ela é uma menininha estranha que demora para falar, que não tem contato com outras crianças e que tem ali alguns episódios que deixa a família de cabelo em pé, porque ela parece estar indivisivelmente relacionada ao contexto pelo qual eles estão passando. E no livro, a Dulce Bear, na verdade, ela é uma ama, que é uma personagem muito interessante, porque ela cuidou da mãe da Elphaba, ela cuida da Elphaba, depois ela é acompanhante da Nessa Rose, depois ela vai atrás da Elphaba lá no fim do mundo, quando ela já está praticamente decrépita, que ela é uma mulher que vive muito, e ela traz a sabedoria da fé indulgente, que são, como eu falei, as histórias contadas de boca a boca, a sabedoria popular. E agora as meninas já cresceram e elas vão entrar em Sheets, que é a universidade da Terra dos Gillikins. Mas eu falei que eu ia falar um pouco sobre o que é a Terra de Oz, né?
Ela é uma nação cercada por desertos por todos os lados, tanto que a Dorothy chega num tornado e o mágico chega de balão, então você tem que vir pelo ar. E ela é dividida em 4 regiões principais. Vou colocar um mapinha aqui para ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem, tá? Ao leste da Cidade das Esmeraldas fica o país dos Munchkins, que é uma região mais rural, com fazendeiros e plantações, e é lá que a Dorothy cai. No norte fica o país dos Gillikins, uma região desenvolvida e com uma longa história de governantes que praticavam feitiçaria. Inclusive, é ali que fica a Universidade de X. Ao sul é o país dos Quadlings, que é uma terra com florestas encantadas e um castelo todo feito de rubis. Inclusive, os rubis desse país são muito famosos, tanto que o mágico começa a explorar aquelas terras em busca dessas pedras preciosas. E, por fim, nós temos o país dos Winks, que é da onde o Fiero vem, que são terras inóspitas, que são governadas por tribos. E o mágico não explora muito, porque ele nunca teve muito interesse ali, porque é um lugar de difícil extração. Então, na história, principalmente nesse filme, a gente vê a Cidade das Esmeraldas, vê um pouquinho da Munchkinlândia e vê um pouco da Terra dos Gillikins. No livro, a gente vê um pouco de cada uma dessas terras, porque o Maguire ele aprofunda as tensões políticas que existem ali. A Glinda chega como uma menina perfeita, mimada pelos pais, amada por todo mundo, linda, simpática, inteligente, cheia de roupas e que finge que não se importa com a opinião alheia, sendo que no fundo é tudo com o que ela se importa. They are gonna miss me so much. Já a Elphaba vem para acompanhar a Nessa Rose, porque em tese ela nem ia entrar na faculdade. E por que o pai pede para Elphaba cuidar da Nessa? Porque no filme ela não tem a mobilidade das pernas e ela usa uma cadeira de roda. No livro é um pouco diferente. A Nessa Rose só vai chegar em Sheets 2 anos depois, porque ela é bem mais nova que a Elphaba. Ela não tem os braços, então ela precisa da ama para ajudar ela a comer e fazer outras coisas também. Quem vai para a universidade é a Elphaba. O Frex, ele gosta da Elphaba, ele continua cuidando dela, mas ele não esconde que ele ama mais a Nessa Rose. Boa parte disso vem do próprio fanatismo religioso dele, que chega a usar a Elphaba quando ele vai dar os seus sermões, para dizer que se o Deus Inominado ama até ela, ele com certeza vai amar os fiéis. Então isso causa vários traumas que ela só vai descobrir ao longo da história. E ele gosta da Nessa Rose não porque ela é filha do casamento legítimo deles, porque ela não é. Ela é filha da Melena com um Quadling chamado Coração Tartaruga, que é um soprador de vidro e que saiu da terra dele para buscar uma audiência com o governante lá na Cidade das Esmeraldas, porque o seu povo estava passando fome. Aí, quando ele passa na casa da Melena, eles acabam tendo ali um relacionamento e ele tem relações com os dois. Ele seduz tanto ela quanto ele, e eles têm um relacionamento ali meio que poliamor, e por isso que a Nessa Rose é tão amada pelo Frex, porque ela é como se fosse o filho desse trisal. Mas o que acontece? Munchkinlândia passa por um período de estiagem, eles estão sem chuva. E o relógio do dragão temporal, ele incita a multidão a fazer um sacrifício para pedir chuva. E eles escolhem o Coração Tartaruga. Então, a multidão captura ele e o Frex se sente culpado, tanto que ele decide viver na Pátria Quadling e ele leva toda a sua família para lá porque ele tá buscando encontrar a família do Coração Tartaruga para pedir perdão. Então, a Elphaba, no livro, ela nasce na Munchkinlândia, mas ela e sua família crescem na Pátria Quadling. E essa cena do Coração Tartaruga, ela é muito emblemática porque o que acontece com ele de uma forma muito abrupta, muito hostil, é o que vai acontecer aos poucos com a Elphaba ao longo da história, que é uma mistura de delírio coletivo e de manipulação política. Então, o dragão, no caso do Coração Tartaruga, ele age como uma metáfora para uma figura de autoridade que legitima um ódio que já existe contra grupos minoritários, oferecendo uma justificativa moral para a violência
como uma solução ilusória para problemas estruturais. Então, o coração tartaruga, ele era um quadling, que é uma etnia que tem a cor da pele mais avermelhada. Então, ali na Mantiquinlândia, ele era um outsider, né? Ele era um estrangeiro. E é bem ele que a população escolhe para sacrificar para poder ter chuva para a colheita. E essa dinâmica, obviamente, não é exclusiva de Oz. Ela reflete vários episódios históricos que, inclusive, são registrados e a gente lembra até hoje, como, por exemplo, o julgamento das bruxas de Salem, a Inquisição Espanhola, a ascensão do nazismo, que é em momentos em que sociedades são atravessadas por crise, sempre tem um discurso para canalizar a frustração contra um bode expiatório. Esse discurso de que eliminar determinado grupo vai restaurar a ordem encontra um eco imediato em populações ávidas por soluções rápidas e pela validação dos próprios preconceitos. Então, eu vou chamar vocês aqui para a gente refletir um pouquinho sobre os dias de hoje, em que vivemos situações muito complexas que envolvem mudança climática, falhas nos nossos sistemas econômicos, avanço descontrolado de certas tecnologias, e tudo isso vem desestruturando nossa sociedade de forma que aumenta cada vez mais a desigualdade, a corrupção, e é nesse momento que um discurso que polariza as ideias e aponta um culpado contra o qual eu já tenho preconceito, que inclusive valida minhas crenças, é tão atraente. E o sapatinho, aqui é um bom momento pra gente falar do sapatinho. Por quê? No filme, ele é um presente da mãe da Nessa pra ela, que é o pai dela que dá, e ele meio que representa a legitimidade dela enquanto filha e o amor que os pais sentem por ela, amor este que eles nunca deram pra Elphaba. Já no livro, esses sapatinhos, eles chegam bem depois e eles são poderosos porque eles unem diferentes tipos de magia. Primeiro que os vitrilhos dele são confeccionados pelo próprio Frex com uma técnica que ele aprendeu do coração tartaruga. Porque o coração tartaruga, ele sabia fazer um tipo de vidro com o qual você conseguia enxergar o futuro, você tinha uma visão ampliada, né? Então, ele sabia fazer um tipo de vidro que era por si só mágico. Então, o sapatinho, ele é feito desses vitrilhos por um pai que coloca todo o seu amor pela filha ali, coloca todo o seu amor pelo coração tartaruga ali, com uma técnica que ele aprendeu o coração tartaruga, e eles ainda são enfeitiçados pela Glinda, o que faz com que a Nessa Rose, quando ela usa eles, ela não precisa de ajuda para se movimentar, para se equilibrar. Só que esse feitiço tem um efeito colateral perverso, porque a Nessa, assim como o pai, é uma fanática religiosa. E quando os sapatos dão para ela essa confiança, essa segurança de se equilibrar, ela acaba se tornando uma governante tirânica, usando o poder político que ela herda, né, por ser uma trope, para instaurar uma teocracia. E os sapatos, eles viram símbolo dessa ditadura. Tem até um momento que o livro descreve que as pessoas pichavam nos muros, né? Ela pisa em nós. Porque foi a partir desses sapatos que ela teve forças, né, para sustentar aquele regime que estava oprimindo todo o país dos Munchkins. E é por causa desse regime ditatorial que ela começa a ser chamada de Bruxa Má do Leste. Mas eu vou aprofundar isso na segunda parte. Então, no filme, a Elphaba entra de última hora na universidade, porque ela se descontrola emocionalmente, então todos os objetos vão demonstrando um poder ali que ninguém nunca viu, e a Madame Morble, que é a professora de feitiçaria, decide que ela vai dar aula exclusivamente para Elphaba, então ela precisa se matricular. E ela não tem com quem dividir um quarto, e a Glinda acaba fazendo uma confusão ali, e meio que se oferece, sem querer, para dividir o quarto com ela, porque o quarto da Glinda era um quarto exclusivo, porque a família dela tem muito dinheiro e já estava amarrotado com as coisas dela. Então ela fica super infeliz de ter que dividir. E isso também acontece no livro, o fato dela ficar infeliz inicialmente de ter que dividir, só que ali acontece por um outro motivo. No livro, a divisão dos quartos acontece por um sistema de acompanhantes, que as meninas de família rica chegavam com as próprias aias e ali elas eram divididas de duas em duas.
Mas as meninas que não tinham aias, elas tinham que ficar num quarto coletivo. E a aia da Glinda, ela sofre um acidente, que ela pisa num prego e ela não consegue chegar no dia. Então acaba meio que sobrando a Glinda ali. E para não ficar no quarto coletivo, ela inventa um monte de cascata para Madame Morble, que no livro ela é diretora do colégio, né? No filme ela é professora de feitiçaria, mas no livro ela é diretora do colégio. Então a Glinda, ela fala para ela que a aia dela tem uma condição especial, porque ela às vezes fica confusa e começa a tratar objetos como se fossem pessoas. Então ela é perigosa para outras meninas e por isso ela tem que ficar no quarto separado. E daí a Madame Morble no livro coloca as duas juntas porque a Elphaba também não tem aia. Bom, as duas passam o tempo todo brigando e para mim essa é uma das melhores músicas desse filme, que inclusive traz um pouco dessa tensão romântica, porque quando elas começam a descrever os sentimentos que elas têm uma pela outra, dá a impressão de que elas vão falar amor, né? Porque elas sentem um calor, elas sentem um tremor, mas no fundo o que elas sentem é raiva. E é uma música muito boa. Todas as músicas desse filme são bem complexas, elas têm vários movimentos que são frases musicais ali e depois ela muda completamente, combinam entre si, mesmo tendo ritmos e acordes diferentes. E todo mundo, obviamente, fica do lado da Glinda, porque a Elphaba, ela é desprezada pela sua cor e por ser diferente dos demais, só que ela já tá acostumada com isso. Mas nenhuma das duas suporta o jeito da outra. E em partes, eu acho que é porque uma queria o que a outra tem. A Elphaba queria o amor e o reconhecimento social que a Glinda tem. E a Glinda inveja o poder que a Elphaba tem, que ela carrega desde criança. E a Glinda não tem, que no filme a Madame Morble reconhece. E daí começa a primeira aula, que é uma aula do Dr. Dillamon, que é um bode com B maiúsculo. E ele explica ali de uma forma bem resumida, porque a gente tá falando de um filme, então a mensagem tem que ser mais diluída, que houve um tempo de fome e que por isso as pessoas precisavam, né, de um bode expiatório. Que as pessoas precisavam de alguém para odiar e os animais que foram escolhidos para serem os culpados e por isso eles estavam seguindo represálias e sendo marginalizados. E no filme, os animais também estão perdendo sua capacidade de falar, porque a voz, além de ser uma das forças motrizes do musical, ela também representa aqui a liberdade de expressão. Então, eles perderem a voz significa que eles estão perdendo seus direitos. No livro, o negócio é mais embaixo, porque o Dr. Dillamon, ele tá desenvolvendo pela primeira vez um material científico sobre os animais com A maiúsculo e os animais comuns. Por quê? Toda a literatura que existe em Oz que fala sobre isso é uma literatura religiosa. Então, existem teorias vindas do neonismo e do darwinismo, mas não existe nenhuma tese científica. Então, ele está fazendo experimentos comparando o tecido genético dos dois tipos de animais para provar que não existe diferença. E a Elphaba, ela se interessa muito por esse assunto, porque assim como no filme, ela se identifica com aqueles que são colocados à margem e ela consegue um estágio com o Dr. Dillamon. Então, o processo no livro é mais lento, mais orgânico e vai fechando o cerco aos poucos. E outra diferença importante relacionada ao Dr. Dillamon é que no filme ele é só capturado e vai perdendo a voz, certo? Mas no livro ele é assassinado. E essa violência é encoberta pela Madame Morble, sendo que a única pessoa que vê o que realmente aconteceu é a aia da Glinda. E por causa disso, a Madame Morble coloca um feitiço nela para que aquela condição que a Glinda mentiu que ela tinha se torne realidade. E por causa dessa culpa que a Glinda decide que ela vai deixar de se tornar Galinda e vai começar a ser chamada de Glinda. Então, é uma tentativa de reparação tardia causada pela culpa, enquanto que no filme é uma estratégia de marketing, né? Ela faz aquilo para que as pessoas idolatrem ela, né? Porque a Glinda do filme, ela é muito mais esperta, ela tem umas sacadas, ela é muito mais ligeira, ela sabe o que ela tem que fazer. A Glinda do livro, ela tem as mesmas aspirações, ela vai para X não para estudar, mas para fazer amizade com as meninas de sociedade, encontrar um pretendente rico, né? Mas ela tem um jeito mais ingênuo e ela também não é tão bem desenvolvida enquanto personagem. Então, esse é um ponto positivo do filme.
A cena do leão também acontece no livro e no filme, porém no livro acontece antes e ela não tem uma força tão grande. Ela acontece porque um dos professores quer dissecar um leãozinho para tentar entender qual que é a diferença entre um animal que fala e um animal que não fala. E a Elphaba fica muito indignada e ela e algumas amigas protestam. Mas no filme ela tem um peso muito maior, mas pra gente falar dela, a gente tem que falar primeiro do Fiero. O Fiero é um príncipe que veio do país dos Winks, né, das Vincas, e no filme ele é basicamente um príncipe encantado, homem, hétero, padrão. No livro ele é bem mais interessante, porque, como eu disse, no país dos Winks eles não têm um governo unificado, eles são divididos em várias tribos. E o Fiero é um príncipe de uma dessas tribos. E ele é descrito no livro como um rapaz de pele ocre que tem algumas tatuagens tribais em forma de losango azul. E, além disso, ele é casado desde a sua infância, desde que ele tinha acho que 7 anos de idade, com uma princesa que foi prometida para ele, só que eles nunca se viram, porque faz parte ali das tradições do povo dele que tem esse casamento. Então, quando ele crescer, eles vão se unir, mas eles já são casados. Então, ele é um personagem muito mais complexo, muito mais interessante, e ele se aproxima da Elphaba na segunda parte justamente porque ele entende o que é ser visto com desconfiança por ser diferente. E tudo isso foi tirado desse Fiero porque no filme ele é um príncipe que eu não consigo olhar ele como uma pessoa jovem, porque pra mim ele é o cara dos Bridgertons, então pra mim aquele cara lá tem uns 35 anos, gente, pelo menos. Mas enfim, ele se passa, né, por um príncipe jovem que já foi expulso de vários outros colégios. É aquele típico bad boy que não se encaixa em lugar nenhum, mas que quando encontra a menina que não é como as outras meninas, ela vai mostrar pra ele que o mundo tem batalhas que valem a pena você lutar, que o mundo é muito maior do que as suas preocupações de garoto rico e mimado. E a cena do leão no filme, o substituto do Dr. Dillamon, ele vai apresentar as jaulas para colocar nos animais. E a Elphaba fica indignada e ela tinha levado ali umas papoulas pro Dr. Dillamon, que era uma das flores preferidas dos dois. E as papoulas nesse universo, elas são sonoríferas, né? Elas dão sono. Tanto que no filme de 39 é uma cena bem impactante, né? Que é o campo das papoulas. Elas causam um sono quase como se fosse um feitiço. Então, a Elphaba descontrolada faz com que as papoulas se espalhem pela sala, todo mundo dorme e ela pode fugir ali com o Fiero pra soltar o leão. E esse leão, gente, é o leão da história do Mágico de Oz, porque o Maguire ele coloca a origem de todos os personagens, só que eu também vou falar um pouquinho mais sobre isso na parte 2, que é quando essas coisas vão ser mais relevantes. E quando eles soltam o leãozinho, eles percebem que eles estão se gostando, mas eles não podem ficar juntos porque o Fiero é namorado da Glinda. Porque assim que o Fiero chega, a Glinda já olha para ele como um candidato em potencial, porque ela tem esse olhar de marqueteira, e ela sabe que os dois, enquanto casal ali, vão ter muito poder juntos. Então, o Fiero é reduzido ao interesse das duas, que vai servir para criar a tensão de um triângulo amoroso ali. Então, eu acho que o personagem ele perde bastante entre o livro e o filme, porque no livro ele realmente se envolve com a Elphaba quando ela tá participando da resistência, mas depois da faculdade. E os dois chegam até a ter um filho juntos, mas eu vou explicar isso também no vídeo 2. Eu tô me adiantando muito. Vamos voltar, senão esse vídeo vai ficar aí mesmo. Vamos falar então do chapéu. No filme, o chapéu, ele é praticamente um símbolo, né? Porque como no filme de 39, ele faz parte, essa questão da roupa preta, da capa, da vassoura, da cor verde. Tudo isso é muito simbólico para Elphaba, visualmente falando. No livro, o chapéu não tem tanta importância, pelo menos não até Elphaba virar uma bruxa. Aqui no filme, quem dá o chapéu para Elphaba é a Glinda, porque foi a avó dela que deu para ela e ela acha ridículo, então ela vai fazer uma piada, um bullying com ela ali, já que eles vão sair à noite para ir numa balada meio clandestina e ela chama a Elphaba para ir e sugere que ela use como uma forma de zoação. E nessa festa ela se arrepende porque a Madame Morble, que não tinha aceitado ela enquanto estudante, só a Elphaba, ela vai até ela e ela fala que a Elphaba pediu para que ela aceitasse, senão a Elphaba também não ia fazer mais as aulas. Então ela deixa claro que ela não queria a Glinda como estudante, e a Glinda queria muito ser estudante da Madame Morble. E o fato da Elphaba estar preocupada com ela faz com que ela
ela se arrependa e as duas têm um número de dança ali super legal e que elas realmente começam a ficar amigas e a Elphaba consegue um pouco mais da aprovação das pessoas ao redor para deixar a vida dela um pouco mais tranquila. A questão da Glinda não ser aceita pela Madame Marble é o seguinte, ela foi para X para estudar feitiçaria, assim como no livro. E ela fala uma frase quando ela não consegue ser aluna da Madame Marble, que é muito engraçado, define muito bem ela, que ela fica aberta porque as coisas não saíram do jeito dela. E ela fica tipo assim, que estranho, eu não consegui do meu jeito. Que é tipo, a vida toda ela conseguiu que tudo fosse feito do jeito dela, sabe? Através de gentileza e chantagem emocional. E após a festa, as duas conversam e a Glinda vai ensinar a Elphaba a ser popular, que também é uma música muito boa. E ali eles fazem até uma piadinha com os sapatinhos vermelhos, né? Que a Glinda tem um sapatinho todo brilhante, ela bate ele 3 vezes assim e joga de lado. E uma coisa interessante sobre o sapatinho, no livro ele não é vermelho, ele é prateado. Já no filme, eles criaram toda aquela estética dos sapatinhos vermelhos de Rubi. Inclusive, eles compraram os direitos autorais dos sapatos serem vermelhos, de maneira que nenhuma outra obra pode usar os sapatos vermelhos. Então, o Maguire fez uma brincadeira ali, dizendo que os sapatos eles eram prateados, mas perto do fogo eles tinham um brilho incandescente que pareciam até vermelhos. Foi o jeito que ele achou de unir as duas referências. Então aqui no filme, os sapatinhos da Nessa, eles são prateados também, e ela, tipo, faz essa piadinha com os sapatinhos vermelhos e joga de lado, assim, tipo, dando uma cutucada, né? E daí, gente, desde que a Elphaba chegou em X, ela tá treinando os seus poderes com a Madame Marble com o objetivo de encontrar o mágico. Porque o mágico, ele é uma figura poderosíssima no imaginário popular. Então, a Madame Marble, tanto no filme quanto no livro, ela é muito próxima do mágico. Isso dá um status muito grande para ela perante o resto das pessoas. Porque ninguém sabe o que está sendo feito nos bastidores, certo? Então, a ideia que ela passa para Elphaba no filme é que com aquele poder, se ela se esforçar, ela pode chegar a ser a conselheira do mágico. E a Elphaba tá super empolgada, ela se esforça muito porque ela quer pedir pro mágico para ela não ser mais verde, porque realmente é o que mais incomoda ela. Eu queria explicar rapidinho da onde que vem a palavra Oz, porque depois que a Lurline ela deixou aquelas terras, ela teve vários governantes chamados Oz. Oz, ele é um título, ele não é o nome de uma pessoa. Ele significa, na língua deles, grande e bom. E homens governantes se chamam Oz e mulheres governantes se chamam Ozma. E esse é um título que ele é passado de pai para filho, quase como se fosse uma monarquia. É por isso que na história da Dorothy todo mundo se refere ao mágico como o Grande Oz, porque na verdade é o título do cargo. Mas o mágico, ele foi tão bem quisto pelos moradores de Oz porque o nome dele na realidade é Oscar Zoroaster, ou seja, OZ. Que eram letras que estavam escritas no balão com o qual ele chegou naquela terra. E por causa disso, o povo interpretou aquilo como um sinal vindo dos céus de que ele deveria ser o novo governante. O Oz, ou a Ozma, vivem na cidade das Esmeraldas, que é a capital política daquela terra. Então, o mágico finalmente manda uma carta dizendo que é para ela encontrar com ele, né, um convite intransferível. E na hora que ela tá indo, pegando o trem rumo à cidade das Esmeraldas, ela chama a Glinda pra ir junto e até de última hora assim, porque a Glinda tem que pular no trem em movimento e elas partem juntas. No livro, a Elphaba convence a Glinda a irem tentar uma audiência com o Mágico de Oz para contar o que está acontecendo em relação aos animais e outras coisas, né, que o livro aprofunda mais. Então é diferente, porque enquanto no filme ela recebeu um convite, então elas chegam lá e elas já entram direto para falar com ele, no livro elas ficam 4 ou 5 dias na Cidade das Esmeraldas tentando uma audiência com o mágico. E aqui entra uma outra crítica afiada, que é essa morosidade do sistema público,
que ironiza a falácia da democracia, cutucando, né, o discurso de que todo mundo teria direito a ter uma audiência com o mágico, só que na prática o sistema dificulta tanto que as pessoas desistem e ninguém consegue de fato. Que inclusive é bem mais parecido com a história original, que eles têm dificuldade para ver o mágico, eles não conseguem ver o mágico de primeira, eles só conseguem ver o mágico porque eles têm algo que ele quer, que é a possibilidade de destruir uma inimiga política dele, que é inclusive a Bruxa Má do Oeste. Bom, sobre o encontro com o mágico, eu vou falar primeiro do livro, porque ele aparece para elas em forma de esqueleto, e ele ironiza as duas ali, tira sarro delas, e elas não conseguem absolutamente nada com nada. Aí elas se separam, a Glinda volta para X, e a Elphaba diz que não vai voltar, que ela vai ficar ali na cidade, porque ela quer participar da resistência, que é quando acontece ali a despedida, que fica meio ambígua a relação das duas. Agora, no filme, o mágico ele aparece, ele faz todo um número musical ali, deixa implícito em alguns momentos que ele é o pai do cidadão Jó, para fazer uma associação da paternidade, para meio que já começar a colocar uma pulguinha na nossa orelha, para quem não conhece, né, a história. Ali também ele pede para elas sugerirem a cor dos tijolos, que é diferente do livro, porque no livro quem começou a estrada dos tijolos amarelos foi a Ozma regente, e ela parou porque teve um período com guerras, teve um período com várias questões ali, e quando o mágico subiu ao trono, ele voltou à reconstrução daquela estrada, que representa, na teoria, que todos os países são ligados às das esmeraldas, né? Então toda a população teria acesso direto ao mágico, mas que na prática é muito mais sobre poder e dominação de território. Bom, no filme, quando elas chegam na Cidade das Esmeraldas, antes de ver o mágico, tá acontecendo um teatrinho ali, que é muito legal, inclusive, porque homenageia as duas atrizes do musical que fizeram, né, originalmente as personagens, e elas contam de uma lenda de um livro mágico chamado Grimório, que seria o livro da Lurline, que somente a pessoa escolhida poderia lê-lo, né? Existe uma profecia. E essa questão da Elphaba enquanto escolhida versus Elphaba produto do contexto em que ela foi criada é uma das diferenças mais fundamentais do livro e do filme, e acho que vale a pena a gente abrir um espacinho para ela agora. No filme, a Elphaba tem poderes exuberantes, incontroláveis e inatos. E isso dá aquele foco na singularidade dela enquanto indivíduo especial. No livro, a trajetória dela é mais política. A sua relevância vem da sua inteligência, da sua coragem, e o arco dela é mais gradual. O livro é mais focado em desmistificar essa ideia tão comum nas sagas de fantasia de uma pessoa que é especial por ser especial. E mais importante, no livro a gente vê a Elphaba realmente se tornando a Bruxa Má, porque as escolhas que ela fazem com que ela vá perdendo as pessoas que ela ama no caminho, se enchendo de culpa, de decepção e gradualmente perdendo a sanidade. No filme, ela permanece essencialmente boa e justa até o fim, que é sim usada como propaganda política, transformada numa vilã, mas que sobrevive e foge e tem pessoas que ainda a amam. São dois arcos radicalmente diferentes. E quando ela vai encontrar com o mágico, ela lê praticamente automaticamente e ela descobre que o mágico não consegue ler, e daí ela fica muito brava porque ela percebe que ela foi manipulada o tempo todo, que tudo que ele e a Madame Morble queriam era usar o poder dela para aprimorar os seus planos de dominação, já que eles mesmos não tinham poderes mágicos praticamente, né? A Madame Morble tinha um pouco, mas o mágico não tinha nenhum. A Elphaba consegue ler o Grimório de primeira, porque ela é essa potência, e o feitiço que ela faz envolve os guardas do Mágico de Oz, que eram chimpanzés azuis, e agora eles podem voar, porque a partir do feitiço que ela fez, nasceram asas neles, e o mágico fica felizão, porque agora ele vai poder vasculhar os céus e vai ter espiões alados, que é quando a Elphaba percebe que estava todo mundo só usando ela.
No livro, a relação da bruxa com os seus animais familiares, ela é um pouco diferente. E a questão dos macacos alados tem muito mais a ver com os experimentos anatômicos que ela vai fazendo a partir das teorias do Dr. Dillamon. E o fato dela conseguir ler o Grimório é porque ele é um livro trazido pelo mágico. O Maguire não deixa claro qual é o livro, mas ele dá a entender que é um livro de ocultismo do nosso mundo, e a Elphaba consegue ler algumas palavras porque ela tem esse conhecimento do mágico. Então é bem distante uma história da outra. Mas eu também vou falar um pouco mais sobre isso no vídeo 2, porque é muito mais pra frente que o Grimório aparece. No caso aqui, ele existe nesse momento já, e inclusive a Elphaba rouba ele e sai fugida, e a Madame Morble fala que se a Glinda quiser voltar, ela tem que trazer a Elphaba, então ela corre atrás dela, em partes, porque ela tá preocupada com ela, porque as duas realmente são amigas, né, nessa história elas desenvolvem uma amizade, mas também porque ela tem planos para continuar nas boas graças ali dos dois representantes do poder máximo da Terra de Oz. E aqui é quando acontece o clímax, o número musical mais grandioso e dramático, e realmente é extremamente emocionante, que é a música Defying Gravity, ou Desafiando a Gravidade, que é o grande final dramático, em que a Elphaba foge porque ela se recusa a colaborar com aquele governo corrupto, disposta a enfrentar todas as consequências para não perder os seus ideais ou vender os seus valores. E a Glinda fica dividida entre a amizade e o status que ela sempre ambicionou. E quando a Elphaba descobre que ela consegue voar, é muito linda, porque ela cai daí no último minuto, né? Ela consegue subir de novo, e aquela capa que a Glinda dá para ela, uma capa para ela não sentir frio, que na verdade é um pedaço de tecido preto que estava ali. As duas estão sendo perseguidas por soldados, porque a Madame Morble faz um comunicado público dizendo que a bruxa é uma inimiga do governo e que o exterior dela reflete o quanto ela é má por dentro. Então aqui já começa toda essa construção, né, dela enquanto vilã. E as duas sobem numa torre ali, que é onde fica guardado o balão do mágico, e ela chama a Glinda para ir junto, mas elas não conseguem sair. O balão ele fica preso e ela sobe o máximo possível. A Elphaba ela faz um feitiço que ela consegue fazer a vassoura dela voar. No livro isso também é diferente, mas eu vou explicar isso no próximo vídeo, porque também é mais pro final. E as duas se despedem, entendendo que elas vão seguir caminhos diferentes, né? Mas que elas sentem algo muito poderoso uma pela outra, e que cada uma agora precisa amadurecer na própria jornada. Então elas se despedem, né? É muito emocionante a Elphaba conseguindo voar e dizendo, né, que ela não vai aceitar se tornar parte daquele esquema, que agora ela vai ser mesmo a bruxa má, enquanto que a Madame Morble olha para a Glinda e ela vê uma pessoa muito mais fácil de controlar, que também pode ser útil para o governo. Então é basicamente assim que termina essa primeira parte, com a Elphaba fugindo, sendo tratada como inimiga pública, e a Glinda sendo tratada como uma potencial porta-voz daquele mesmo governo que condenou a sua amiga. E aqui eu fecho com a frase inicial, que é uma frase que o pai da Elphaba, o Frex, fala para ela, que é: quanto mais civilizados nos tornamos, mais horrendas são nossas formas de nos entreter. E que basicamente está falando que quando uma sociedade que se diz civilizada exige que seus membros sejam bons, polidos e corretos, ela não apaga aspectos da nossa humanidade que são mais sombrios. Raiva, inveja, desejos proibidos, que a gente talvez não gostaria de mostrar para o mundo. Ela só proíbe que essas partes apareçam. Ela usa a vergonha e a punição em formato de lei mesmo, como um mecanismo de controle para que as pessoas se mantenham na linha. E isso é positivo. Eu não acho que a gente tem que viver num sistema de anarquia. Porém, a gente precisa olhar para o fato de que quando esses impulsos são reprimidos, eles não desaparecem, mas saem pela tangente. Então, a gente, enquanto ser humano civilizado, muitas vezes sente uma necessidade enorme de julgar,
de punir, de destruir. Só que ninguém quer assumir que gosta de odiar. Então, para exercitar essa crueldade sem culpa, sem perder esse status de pessoa de bem, é preciso uma autorização moral. A gente cria uma figura do mal, uma bruxa, um demônio, um inimigo político, para poder odiar externamente aquilo que a gente não aceita internamente. E é exatamente isso que o mágico oferece ao povo de Oz quando ele fabrica a ideia da bruxa má. Uma autorização. Há também a necessidade de uma coesão social. Como diz o mágico na questão dos animais, uma comunidade só se une de verdade perante um inimigo comum, porque isso simplifica dilemas éticos complexos num jogo maniqueísta de nós versus eles. Então, em Wicked, o mal não está na figura da Elphaba, mas talvez ele não esteja somente nos planos do mágico. O mal também está no silêncio, na apatia e no preconceito da população de Oz, que prefere consumir o espetáculo da religião do tiktokismo ou aceitar o bode expiatório que o governo está oferecendo para eles, do que refletir sobre a própria realidade e criar coletivamente mecanismos de mudança das condições em que eles vivem. E a frase do Frex, no fundo, não é só sobre aumentar o requinte de crueldade, mas aumentar o requinte da hipocrisia. Quanto mais instruídos nós somos, mais sofisticadas são as maneiras de nos enganarmos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de comentar, de me mostrar para alguém e se inscrever no canal para quando sair a parte 2, você tá por aqui. Vou deixar uma sugestão de vídeo aqui para vocês, que eu acho que vocês também vão gostar. Agradeço a companhia até aqui, muito obrigada e até o próximo vídeo.